Uma medida provisória de 2022, conhecida como Reforma Tributária do Comércio Exterior, foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O projeto ainda precisa passar por outras etapas, seguiu agora para o Senado até virar lei, mas associações do agronegócio comemoram os avanços da MP e como ela deverá impactar as exportações agrícolas. Para a gente entender mais e falar sobre esse assunto, convidamos Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR. Ibiapaba, grande prazer falar com você. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lília. Super prazer estar aqui com vocês de novo. Bacana, vamos lá, né? Entender essa medida provisória. Ela propõe adequar as normas brasileiras de exportação aos dos países membros da OCDE, né? Que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para a gente lembrar, o Brasil ainda não é membro da OCDE, então eu queria que você explicasse para a gente, né? Por que é importante já alinhar a legislação brasileira e quais os avanços dessa medida provisória. Bem, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, né? Quer dizer, a entrada do Brasil na OCDE é uma decisão de governo. Então, independentemente deste governo que está, ele ter mais pressa ou menos pressa em promover esse ingresso do Brasil na OCDE, é importante que o Brasil esteja preparado para poder analisar isso da melhor forma possível. Esse acho que é o primeiro ponto, mais objetivo. O segundo ponto, que eu acho que é o mais relevante de todos, Lilian, é essa medida provisória, ela adequa a legislação brasileira às melhores práticas tributárias já praticadas no mundo desenvolvido. Então, isso é muito importante para empresas multinacionais, sejam brasileiras ou estrangeiras, para a forma que elas calculam o imposto de renda de pessoa jurídica. Isso pode impactar enormemente na forma como essas empresas elas calculam esse imposto de renda, evitando bitributação, evitando uma série de dores de cabeça que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, justamente porque a legislação brasileira já está um pouco antiquada em relação às regras praticadas no mundo. Então, para um país, principalmente no agronegócio, que é um exportador muito forte, muito proeminente, é importante o Brasil estar aí alinhado com o resto do mundo em relação a essas regras tributárias. Muito bacana. E vai trazer, então, uma transparência maior, uma simplificação e uma eficiência maior, digamos assim, também para as próprias indústrias, né, repercutindo isso no mercado, né? Na prática, como que isso vai trazer, né? Quais os benefícios disso e como que vocês esperam que seja a aprovação no Senado a partir de agora? Bem, acho que são dois pontos que são importantes. O primeiro, ele é previsibilidade para o contribuinte. O contribuinte ele vai pagar imposto de renda de pessoa jurídica de acordo com o que ele arrecada. É receita real, é mercado, então não é um dólar a mais ou um dólar a menos, é o justo, que é o que todo mundo espera de um sistema tributário. E para o Estado é muito bom, porque para o Estado esse novo sistema ele fica ainda mais seguro contra crimes como evasão de recursos, subfaturamentos, evasão de divisas, né? Subfaturamento, entre outras questões que são complicadas e têm que ser combatidas. Bem, a primeira etapa na Câmara foi muito bem sucedida. Eu destaco aqui o trabalho de articulação feito pelo deputado Arnaldo Jardim, foi um gigante nessa caminhada, e articulando uma série de melhorias no texto junto ao relator, o deputado da Rosa, do Espírito Santo. E agora, no Senado, a gente espera para ver quem é o relator, e a expectativa é que também passe sem grandes sustos, porque, no final das contas, essa é uma medida que interessa ao país, interessa ao governo, interessa às empresas. Como que está hoje o mercado internacional de suco de laranja no termo balizador de preços, né? Como que vocês veem? Porque isso vai também trazer aí uma afetação para isso. Como que está hoje, né, o mercado internacional? Como que você está vendo, Ibiapaba, que a gente começou aí o ano? A gente caminha agora, Lilian, para o pico da entre-safra. A colheita ela foi um pouco atrasada esse ano, por questões de clima, chuva, enfim, ela atrasou um pouquinho. Então, agora, abril, maio, a gente está nesse pico, né, da entre-safra. A safra nova, a 23, 24, ela deve começar a ser colhida agora, finalzinho de maio, começo de junho. E aí, todos os olhos voltados para a estimativa de safra do Fundecitrus, que vai dizer para a gente qual que é o tamanho dessa safra. Essa estimativa de safra deve acontecer agora em 10 de maio, que é o que está previsto, que anualmente sempre acontece no Fundecitrus.
e a partir disso a gente consegue ter um pouquinho mais de dimensão do que vai ser esse ano 23-24, né? Lembrando que a nossa safra ela começa em 1º de julho e vai até 30 de junho do outro ano. Então, assim, muita expectativa. É uma safra melhor em relação a essa, o clima se desenvolveu bem, então a gente espera aí um incremento em relação ao ano passado, que vai ser muito bom, porque os estoques de suco estão realmente baixos e precisamos aí de um pulmãozinho aí para poder passar períodos um pouco mais. Muito bem. E safra nos Estados Unidos, como que vocês estão vendo, né? Sabe que ano passado eu tive a oportunidade de visitar um pouco as lavouras, fiquei como o greening impacta demais negativamente a safra dos Estados Unidos e foi lamentável, assim, olhar ali, né, como que está a safra deles. E a gente vê um potencial grande aqui do Brasil. Como você está vendo o mercado nos Estados Unidos, incentivo menor para a produção de laranja, ou isso pode mudar? Só falando um pouquinho desse cenário internacional para você. Claro, a Flórida passa por um problema sério, assim, no final das contas, além do greening, eles tiveram problema com furacão, enfim, então realmente os ventos não andam favoráveis para lá, literalmente. Então, acho difícil eles se recuperarem aos patamares que eles já produziram no passado. Isso, sem sombra de dúvida, abre um espaço para o suco de laranja brasileiro. Esse ano as exportações para os Estados Unidos estão muito mais fortes, justamente por conta deste problema na oferta de fruta da safra americana. E a gente tem que esperar agora, né? Essa safra deles aí está chegando ao meio da safra. A safra deles o ano safra é outubro, setembro. Então, é uma safra que está aí chegando na sua metade. E vamos ver o que acontece na próxima, quanto que eles conseguem se recuperar, mas até lá eles vão ter que contar aí com um suporte brasileiro, porque o México também passou por alguns problemas aí relacionados ao clima. O México também é um produtor importante hoje em dia, mas também não raro ele tem alguns problemas com clima, com seca e acaba tendo algumas perdas bastante severas, e aí o Brasil acaba tendo essa responsabilidade de suprir esse suco de laranja para o mercado americano e, obviamente, sem descuidar de outros mercados que são importantíssimos para a gente, como Europa e Ásia. Exatamente, sempre pensando aí também na sanidade, né, dos nossos pomares, o importante trabalho realizado pelo Fundecitrus, os produtores e a indústria também, para a gente manter aí cada vez mais a sanidade e nosso potencial do suco brasileiro lá fora. Biapaba, obrigada pela participação, um ótimo dia e até a próxima. Obrigado, uma ótima semana para todos nós. Obrigada, até mais.